de profecias é sempre um assunto delicado. Primeiro, porque há muitos charlatães que usam de má fé para enganar as pessoas. E segundo, porque muitos têm uma ideia errada do que seja uma profecia. Pensam que se trata de algo referente apenas ao futuro e nada mais. Talvez seja por causa de nossa curiosidade coletiva ou até mesmo nossa avidez por saber o que acontecerá no dia seguinte, que as pesquisas de opinião pública realizadas pelo Instituto Gallup em várias capitais do mundo revelaram que entre 60 e 70% de percentual dos cidadãos entrevistados adultos estariam dispostos a acreditar em gurus, videntes, astrólogos e cartomantes. É nessa hora que surgem os equívocos e os enganadores. Em 1806, a pacata população da cidade de Leeds, no norte da Inglaterra, foi dormir segura de que o mundo iria acabar antes da virada do ano. E quem profetizou aquilo? Uma galinha. Isto mesmo. Um belo dia, a dita galinácea começou a colocar ovos, supostamente com mensagens proféticas, e a história rolou por toda parte. Alguns começaram a dizer que, em alguns ovos, estaria a frase Jesus está voltando e o mundo vai acabar antes do fim do ano. Vários testemunharam que haviam visto o momento em que a galinha punha os ovos já com a inscrição em volta na casca. Mais tarde, porém, descobriram que era o dono da galinha que, minutos antes de trazer o animal para exibição pública, e ele cobrava por isso, ele mesmo introduzia os ovos no pobre animal, e ele já introduziu os ovos com inscrições para parecer que se tratavam de profecias galináceas. É lógico que ele terminou desmascarado e condenado, mas não sem antes iludir a muita gente que pagava para ver os ovos com previsões do futuro. É incrível como tem gente disposta a se deixar levar por prognósticos que mais parecem sistematizações do óbvio ou palavras de efeito para pessoas com predisposição à credulidade. Algumas dessas profecias até parecem música de amor quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Bem diferente do que uma visão preconceituosa poderia indicar, a Bíblia Sagrada jamais, eu digo jamais, endossa qualquer tipo de crença gratuita em qualquer coisa. Por exemplo, ao narrar a história da igreja cristã primitiva, Lucas apresenta uma nota de elogio aos cidadãos de Bereia, que merece ser conhecida. Ele disse o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Atos 17, verso 11. Pegue uma Bíblia e você encontrará ali mesmo no Antigo Testamento passagens que sugerem uma busca inteligente, uma busca inquiridora das verdades de Deus. Numa dessas passagens está dito: provem e vejam como o Senhor é bom. Salmo 38, verso 4. Aliás, é interessante que a palavra hebraica traduzida por provem é ta'am, que significa mais do que simplesmente questionar. Ela sugere a ideia de experimentar sensorialmente algo, sentir o sabor de uma coisa. Em outras palavras, é Deus que sugere a busca inquiridora da verdade. Numa outra passagem, que eu já mencionei no estudo anterior, é o próprio Deus que faz o desafio racional para a humanidade. Ele diz ali, eu citei esse texto, Malaquias 3,10, ponham-me à prova, diz o Senhor. E no outro texto, que eu também já citei, mencionado pelo profeta Isaías, Deus democraticamente convida as pessoas que venham refletir junto com ele, ou conforme uma tradução mais antiga, que viessem a razoar com ele, isto é, discutir, entrar num acordo, entender um a razão do outro. Eu estou fazendo referência a Isaías 1, verso 18. Agora, com esses textos em mente, eu gosto sempre de citar aquele provérbio que diz: não se joga fora água suja, bacia e o menino junto. Não rejeite o todo por causa de uma parte que está podre. Nós não podemos, por exemplo, rejeitar um produto original apenas porque o mercado está cheio de cópias piratas. Pelo contrário, a existência do falso pressupõe o verdadeiro.
E o reconhecimento de certas características nos ajudará a não comprar gato por lebre. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21. Esse texto é muito importante. Aliás, é interessante que a Bíblia não parte do pressuposto gratuito de que tudo o que está nela é o certo e você tem que aceitar isso aí passivamente. Pelo contrário, é a própria Bíblia que se coloca à prova à medida que sugere que os seus próprios profetas sejam testados. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, verso 1. O alerta bíblico tinha procedência. Afinal, os primeiros cristãos não eram os únicos a apresentarem profecias perante o povo. Oráculos gregos e videntes femininas eram muito comuns no tempo do Império Romano. Geralmente eram mulheres as que eram as mais populares. E essas mulheres, supostamente, eram escolhidas pelos deuses ou pelos representantes dos deuses para servir de videntes perante o povo. Elas eram muito comuns na Roma Antiga e peregrinos vinham de longe apenas para ouvir os seus conselhos, os seus prognósticos e as suas profecias. Templos especiais, chamados de oráculos, foram acomodados para acolher o ofício dessas mulheres profetisas, e até moedas de denário foram cunhadas em sua homenagem. Hoje acredita-se que muitas das profecias eram resultado de uma alucinação provocada pela inalação de dióxido de carbono que brotava do chão do santuário. Então todo mundo ficava ali meio louco e acabava tendo visões alucinógenas. E de fato, os prognósticos que ocorriam naquele lugar, na maioria das vezes, eram palavras soltas que poderiam fazer todo ou nenhum sentido. Por isso elas às vezes acertavam e na maioria das vezes erravam. E quando acertavam, era por coincidência. Aliás, conta-se uma história muito pitoresca que o rei Cressos, que era então o rei da Lídia, pretendia invadir a Pérsia, mas antes de fazê-lo, foi consultar o oráculo de Delfos, consagrado ao deus Apolo. E lá, a vidente lhe deu o seguinte prognóstico: se cruzares o rio Hales, destruirás um grande império. Satisfeito com a resposta, ele retomou a sua terra, armou seu exército e tentou invadir a Pérsia, mas foi duramente derrotado. Quando foi queixar-se com o oráculo, recebeu a seguinte justificativa: quem disse que a profecia não se cumpriu? Afinal de contas, você destruiu um grande império, o seu império. Foi justamente numa época em que o povo vivia tão enganado por esse tipo de charlatanismo que o apóstolo Pedro foi obrigado a orientar os cristãos dizendo o seguinte: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. A Bíblia apresenta então uma série de indicadores que ajudariam a distinguir o verdadeiro do falso profeta. Um deles seria a concordância com a Bíblia Sagrada e a pregação de Jesus. E uma vez que esses dois elementos já se mostraram historicamente confirmados, como você viu numa lição anterior, a autoafirmação da Bíblia como palavra inspirada por Deus e a de Jesus como Filho de Deus tornam lógico supor que uma mensagem de origem divina não poderia conflitar com Jesus e a Bíblia. Isso você pode ver em Isaías capítulo 8, verso 20,
e 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2. Também é dito que um verdadeiro vidente, um verdadeiro profeta, deixará bons frutos de seu trabalho que tragam esperança e salvação para os ouvintes, embora a rigor também há momentos em que o profeta poderá dar uma lição dura, uma dura advertência que talvez acalme os agitados, mas agite aqueles que estão acomodados demais, como a gente vê em Mateus 7, verso 20. E por fim, não menos importante, vem o cumprimento daquilo que os profetas estão dizendo. Exceto casos claros de uma profecia condicional, gramaticalmente marcada pelo uso da conjunção se e outras características do texto bíblico, o prognóstico tem de se cumprir em sua íntegra. Caso contrário, será um falso testemunho. Olha o que diz a Bíblia. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será reconhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, verso 9. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, então é palavra que o Senhor não disse. Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22. Você entendeu esses textos? Nesse aspecto, é importante eu fazer aqui um esclarecimento para você. Há casos de prognósticos que podem se cumprir por coincidência, dedução lógica ou até manifestação diabólica. Por isso, não basta o profeta ter uma ou outra das características que eu mencionei acima. Ele deverá ter todas as características. Aqui é tudo ou nada. Aliás, Deuteronômio capítulo 13, 1 e 2 fala de falsos profetas, falsos videntes, que poderiam até fazer sinais e prodígios que de fato se cumpririam no meio do povo. Porém, se o seu discurso estivesse na contramão dos ensinos de Deus, esse profeta também não deveria ser ouvido. Agora veja que caso interessante de coincidência. Exatamente 14 anos antes da tragédia do Titanic, um autor americano chamado Morgan Robertson escreveu um romance acerca de um navio chamado Titã que colidiu com um iceberg enquanto cruzava o Atlântico Norte. E esse navio era comandado por um capitão por sobrenome Smith, que é o mesmo sobrenome do capitão do Titanic. Muitos perceberam estas e outras semelhanças e ficaram impressionados com os acertos do autor daquele romance. Seria uma profecia do Titanic? Em primeiro lugar, Robertson jamais reclamou possuir qualquer dom profético, nem de ser um mensageiro de Deus, coisa que os verdadeiros profetas jamais escondem. O seu livro trouxe, de fato, algumas coincidências, porém o número de divergências é muitas vezes maior. É que o nosso inconsciente, acostumado a ver padrões de comportamento nas coisas, enxerga com mais facilidade as semelhanças e presta pouca atenção nas descontinuidades. Agora, de qualquer forma, só por esses elementos já é possível dizer que não se trata de uma obra profética. Se o fosse, o autor acertaria em tudo e não apenas num ou noutro detalhe. Aliás, já dizia Miguel de Cervantes, autor do clássico Dom Quixote, a história é a competidora do tempo, o depósito das ações, o testemunho do passado, exemplo e aviso do presente, a advertência do porvir. E tomando essas palavras emprestadas, eu posso dizer que é o passar dos séculos que evidencia ainda mais a veracidade de uma palavra profética. E são inúmeros os exemplos deixados em toda a Bíblia acerca de predições que se cumpriram. Em alguns casos, as profecias bíblicas não se cumpriram nem nos tempos bíblicos, mas o seu cumprimento foi registrado séculos depois, alguns até nos nossos próprios dias. A maioria dos livros do Antigo Testamento fala, por exemplo, sobre a vinda do Messias, e o Novo Testamento comprova a exatidão dessas profecias. Agora, apenas à guisa de estudo de caso, digamos assim, eu vou analisar com você, apenas para abrir o seu apetite para outros estudos, uma profecia relacionada a uma das grandes civilizações do passado. Ela está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 26,
que foi escrito no sexto século antes de Cristo. Leia esse capítulo com atenção e estude a história da cidade de Tiro e do grande orgulho que os fenícios tinham daquela cidade e do seu porto. Hoje, o seu antigo sítio é um monte de ruínas no território do Líbano, mas no passado, Tiro era um poderoso porto marítimo, era o entreposto de comércio internacional daquela época. Os navegadores de toda parte vinham até a cidade de Tiro para comprar e vender mercadorias, e a sua frota era a mais sofisticada de todo aquele tempo. Mas, segundo o profeta Ezequiel, Tiro seria destruída. Além de destruída, ele falou que os seus palácios, as suas casas e os seus muros virariam um monturo de pedras. E parte dessas pedras, segundo a profecia, seriam lançadas no mar. E essas pedras se tornariam enxugadouro de redes, ou seja, lugar para pescadores colocarem redes para secar. Tempos depois, veio Nabucodonosor, que era um aliado da cidade de Tiro. Aliás, na época do massacre de Jerusalém e da destruição do templo, os cidadãos de Tiro e o seu próprio governante debocharam do que havia acontecido com os judeus. Então o Deus de Israel enviou nesse contexto o oráculo para o profeta Ezequiel, antecipando tudo o que haveria de acontecer à cidade de Tiro. E a profecia foi dada mais ou menos por volta de 587 a.C. E o tal prognóstico na época, eu quero dizer, era um absurdo. Dizer que Tiro viraria uma enxugador de redes, um monturo de pedras e tudo mais, equivalia a dizer hoje que Nova York virará a colônia do Paquistão. Pode até ser possível, mas os dados atuais não permitem colocar isto na lista dos casos prováveis. Aliás, no caso da cidade de Tiro, o Dr. Peter Stoner, que era um especialista em matemática e astronomia e estatística da Universidade de Pasadena, ele resolveu ajustar todos os cálculos matemáticos para, junto com o estudo da profecia, verificar quais seriam as chances matemáticas dessa única porção bíblica vir a se cumprir, por coincidência ou por ação divina. Por coincidência significa cumprir apenas por acaso, por probabilidade, como no caso do romance escrito anos antes do naufrágio do Titanic. Percebeu? E quando ele pegou essas profecias, ou apenas essa de Tiro, escrita pelo profeta Ezequiel, e jogou os cálculos probabilísticos em cima dela, ele percebeu que a chance matemática daquela profecia se cumprir como de fato se cumpriu, chance matemática de cumprir por coincidência, seria de 1 em 75 milhões. E olha como tudo se cumpriu perfeitamente. Depois de um tempo de prosperidade, a cidade de Tiro caiu nas mãos do seu antigo aliado Nabucodonosor. Isto foi em 572 a.C. Os babilônios foram implacáveis e não pouparam ninguém na cidade. Em poucas horas, as grandes muralhas de Tiro vieram abaixo exatamente como profetizou Ezequiel anos antes. Mas a cidade ainda permaneceu, de certo modo, operando como um porto fenício até por volta de 250 anos depois do ataque dos babilônios. Aí cumpriu-se a segunda parte da profecia. Alexandre o Grande veio e terminou aquilo que Nabucodonosor havia começado, ou seja, a destruição. Alexandre construiu um istmo, isto é, um aterro, desde o continente até a cidade, porque a cidade era uma ilha. E assim que ele a tomou de assalto, tudo o que sobrou da cidade virou realmente um monturo de pedras que podem ser vistas até hoje no Líbano. E não para por aí. O antigo porto dos fenícios se tornou também uma vila de pescadores que até o dia de hoje usam as suas antigas estruturas de pedra para aportar pequenos barcos e colocar redes de pesca para enxugar. Lembra que a cidade viraria um enxugadouro de redes? Lembra que as pedras dela seriam lançadas no meio do mar e hoje você tem o aterro? Tudo se cumpriu, exatamente como afirmou a profecia há pelo menos 2.600 anos no passado. Alguém pode, contudo, alegar que esta profecia foi escrita depois dos eventos nela descritos, mas isto não faz sentido, porque Ezequiel
até pode ter testemunhado a destruição feita por Nabucodonosor, mas jamais teria como alcançar em vida a outra feita por Alexandre 250 anos depois. Muito menor ou absurda é a situação de adivinhar como a cidade haveria de se encontrar agora, no século 21. Como ironizou alguém, é muita coincidência para ser apenas coincidência. E olha que há outras profecias muito mais detalhadas e impressionantes, como aquelas relacionadas no livro de Daniel e Apocalipse, que você deve estudar. Meditar nessas passagens, nessas palavras, nessas profecias, é uma forma de descortinar o véu da história e perceber a mão de Deus agindo através dos negócios da humanidade. É ter um destino, é ter uma certeza de que Deus ainda trabalha em meio aos acontecimentos humanos.